todos muito bem-vindos mais uma vez a um comentário semanal de Parashá. Parashá dessa semana chama-se Toldot, e a Parashá Toldot se encontra em Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 25, verso 19, até o 28, verso 9. Nós sabemos que a Parashá dessa semana traz uma biografia do patriarca Yitzhak. De todos os três patriarcas, de todos os três grandes pais, aquele cuja história ocupa a menor porção da Torá é exatamente Yitzhak. Enquanto Abraham tem, por exemplo, a sua história distribuída em três parashiot, Lech Lecha, Vayera e Hayei Sarah, a vida de Yaakov é descrita em seis parashot, que são elas Vayetze, Vaishlach, Vayeshev, Miketz, Vaigash, Vayichi. Porém, a biografia de Yitzhak resume-se a apenas uma parashá, que é exatamente a parashá Toldot, essa que estaremos estudando hoje. Por estranho que possa parecer, o fato de Yitzhak ter apenas um registro breve na Parashá Toldot sobre a sua vida, isso tem uma explicação lógica. Tanto Abraham quanto Yaakov passaram a maior parte da sua vida na diáspora, ou seja, longe da terra de Israel, com peregrinações fora do país. Eles foram obrigados por questões alheias à sua vontade, deixar a terra prometida e partir para uma outra terra, etc. e tal. Eles tinham uma vida instável, uma vida turbulenta, constantemente movimentada. E claro, numa situação dessa, nós teríamos então várias coisas a relatar. Nessa turbulência da vida dos dois patriarcas. Tormentos, privações de toda espécie, materiais e pessoais, sacrifícios físicos, psíquicos, lutas de ordem moral, material, perseguições, decepções, esperanças não realizadas. Isso tudo, então, são consequências naturais de uma vida inconstante. E tão admiravelmente descritas do ponto de vista psicanalítico no sonho de Yaakov, uma escada posta na terra e cujo topo atingia até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. Isso descreve perfeitamente a vida fora da pátria, subida e descida, ascensão e queda. Mas Yitzhak passou toda a sua vida na sua terra natal. Yitzhak passou toda a sua vida em Eretz Israel. E mesmo nas piores situações e circunstâncias, jamais deixou a sua terra. E quem vive na sua própria terra, a tendência é ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, pouco movimentada. Porém, isso não quer dizer que não haja perigos, que não haja momentos em que a vida não esteja exposta a grandes perigos e sacrifícios. No caso, nós podemos ver o próprio Yitzhak estava prestes a ser sacrificado. Nós sabemos da história da Akedat Yitzhak. Então ele correu um certo risco. Porém, essa prova, esse teste, nós sabemos pela história que acabou de uma forma feliz e que não houve nenhum tipo, digamos, de consequência mais grave. Porém, na vida do patriarca Yitzhak, nós encontramos um fator importante que merece ser analisado e iluminado, ou esclarecido. Nós nos referimos ao fato do ódio dos vizinhos não judeus para com Yitzhak. Nesse episódio, nós encontramos os primeiros vestígios ou rastros do mais autêntico antissemitismo.
É verdade também que Abraham teve quase todo mundo contra ele. Ele, afinal de contas, chamava-se Ivri, o hebreu. E Ivri vem da raiz Ever, que significa lado. Porque enquanto todos os seus contemporâneos estiveram num lado, ele foi o único daquela geração que teve a coragem de estar no lado oposto. Daí o seu nome, daí o seu título, daí o seu apelido, o Ivri, o hebreu, aquele que está do outro lado, que não detinha o mesmo ponto de vista da sua geração. Mas claro, não estamos falando aqui da questão de matéria ou espaço, mas sim em termos espirituais. Abraham se opunha à forma como as pessoas acreditavam, como as pessoas pensavam em sua época. E por essa razão, por mais esta razão, diríamos assim, ele acabou recebendo o epíteto de Haivri, o hebreu, aquele que está do outro lado. No caso de Abraham, podemos, de forma objetiva, dizer que o ódio contra ele era, de certa forma, justificado. Nós sabemos que Abraham ridicularizou a idolatria no seu ambiente, na sua sociedade. Ele zombou do seu próprio pai pelo seu fanatismo idólatra. Ele pregou uma nova crença, ele divulgou fatos novos e ideais muito elevados. E dessas coisas tão revolucionárias, tão diferentes, as pessoas têm medo. Essas coisas extravagantes, o mundo não gosta. A sociedade não gosta, porque está acomodada em seu status quo. Não quer mudar, não pretende mudar. Aí surge uma ideia extravagante, diferente, nova, inovadora, desafiadora, da condição em que a sociedade se encontrava naquele momento histórico. E claro que Abraham colecionou inimigos. É também verdade que Yaakov teve inimigos, seu irmão Esav e o sogro Lavan. Mas também esse ódio por parte de Esav, da parte de Lavan, também tem uma certa justificativa. Esav desprezava o seu irmão Yaakov devido àquela questão da primogenitura. E Lavan teve inveja de Yaakov devido ao crescimento dos seus rebanhos, de forma numérica e de forma qualitativa. Os rebanhos de Yaakov aumentaram grandemente, muito mais do que os de Lavan, e isso causou então inveja em Lavan. Então, de certa forma, essa raiva ou esse ódio que tanto Esav como Lavan sentiam em relação a Yaakov era, até certo ponto, justificável. Ou melhor dizendo, tinha uma razão de ser. Mas o fato é que o ódio contra Yitzhak é algo absolutamente inexplicável. Yitzhak era uma pessoa tranquila. Não foi como Abraham, seu pai, que ele não ensinou uma nova doutrina, não contestou absolutamente nada. Ele não veio com novas doutrinas teológicas, não zombou de ninguém, tampouco enganou alguém, não fraudou. Yitzhak é descrito como um homem pacato, um homem pacífico. E a Torá descreve de forma detalhada a ocupação cotidiana de Yitzhak, que ele trabalhava arduamente, lavrava a terra, semeava, ceifava, e tudo que possuía foi adquirido então com muito trabalho, com muito suor derramado. Isto não impediu, porém, que os filisteus entulhassem todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado anteriormente.
e encheram-nos de terra. E se isso já não fosse o bastante para aborrecer a vida de Yitzhak, o rei dos filisteus, chamado Avimelech, o expulsou das suas propriedades, dizendo claramente que aquilo que o povo de Israel, o povo judeu, tantas vezes já ouviu durante a sua história milenar: afasta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Não foi essa a primeira vez que o povo judeu ouviu isso como justificativa para que fossem perseguidos, para que fossem humilhados e para que tivessem os seus direitos relegados a segundo plano e até mesmo revogados. Yitzhak saiu dali, diz a Torá, e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Yitzhak a abrir os poços que se cavaram desde os dias de Abraham. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai havia posto anteriormente. Estes acontecimentos nos ensinam a história do primeiro sentimento antissemita, que é o ódio ao judeu de forma injustificável. É preciso que se entenda: antissemitismo é o ódio ao judeu de forma insustentável, de forma não justificável. Os filisteus entupiram os poços, destruíram as nascentes de água. Eles não confiscaram a fortuna de Yitzhak para o seu próprio benefício. Porém, eles trataram de secar os poços, tentando estrangular o meio de subsistência, o meio de sobrevivência daquela família. Porque isso seria algo muito mais grave, porque dali não teria onde se tirar mais água. Sem água não há sustento, não há água para os animais, não há água para a lavoura, não há vida. É muito pior do que se tirassem, digamos, suas riquezas. Então eles foram exatamente no ponto X da questão. Nós sabemos que o mesmo sentimento, que as mesmas ações, e algumas delas mais fortes, mais impactantes, mas com o mesmo sentimento, com as mesmas formas injustificáveis, ao longo da história judaica, nós percebemos um reflexo do que aconteceu na relação de Yitzhak com os filisteus, que secaram seus poços. As nações ao longo da história tentaram também secar os poços, entre aspas, do povo de Israel, porque assim seria como se estrangulassem o povo em seu berço, em sua nascente, em sua forma mais clara, em sua forma mais radical, de sua forma mais radical, porque acabando com isso, acabando com a forma de extrair recursos, obviamente estariam liquidando este povo. Não apenas confiscando suas riquezas, mas tirando deles o meio de sustento, a forma de onde se extrair sustento. Os tempos mudaram, claro, os sistemas e métodos também. O que ficou, porém, inalterado foi o objetivo. O mesmo objetivo dos filisteus naquela época com relação a Yitzhak continua sendo o objetivo das nações até os dias de hoje, ao longo da história judaica até os dias de hoje. A coisa não é muito diferente com relação depois da fundação do Estado judeu.
nós vemos o mesmo sentimento, nós vemos a mesma intenção. A intenção é varrer Israel do mapa, varrer o povo judeu da história. Essa sempre foi a intenção. Esse sempre foi o ódio injustificado e injustificável. E tudo começou, como nós estamos vendo aqui, nessa paraxá de hoje, Toldot, nós vemos aqui as raízes do antissemitismo. Então não é muito apropriado, aliás, não é nada apropriado entender que os massacres, que as perseguições, os pogroms, os autos de fé, as inquisições, holocaustos, dispersões ocorreram em relação ao povo judeu devido ao fato deles estarem de alguma forma em dívida com Deus, com o Criador. Isto seria muito injusto. Por quê? Porque nós vemos no caráter de Yitzhak uma pessoa pacífica, uma pessoa que queria apenas viver a sua vida, criar os seus filhos, que queria apenas cultivar a terra, uma vida pacífica, e recebe como recompensa, recebe como paga exatamente isso que estamos estudando hoje. Por nada, inimigos aparecem e entopem os seus poços d'água. Yitzhak estava fazendo com que a terra produzisse, com que a terra fosse cultivada, com que as riquezas aparecessem. Naturalmente, com isso estaria promovendo relações com os povos vizinhos, com as tribos vizinhas, comprando, vendendo, sustentando a sua família, a sua semente e a sua descendência, promovendo também o progresso e o avanço da região. Mesmo assim, o ódio antissemita começa exatamente aqui na Parashat Toldot e se estende por toda a história, com as mesmas bases injustificáveis. Hoje não é diferente. Por motivos religiosos, muitas pessoas dizem que o povo de Israel foi rejeitado por Deus, que o povo de Israel foi amaldiçoado até, chegam a dizer, por causa de algum evento histórico ou algum evento religioso. E essas pessoas se esquecem de perceber que o antissemitismo não começou há 2000 anos atrás, mas começou muito tempo antes. Começou quando não existia absolutamente nada do que existe hoje em termos de religião. Começou muito tempo no passado. Nós temos aqui as raízes do antissemitismo. O ódio gratuito. O ódio ao judeu por ser judeu. Por mais nada. Absolutamente por mais nada. O exemplo está claro. E a Torá vem para nos alertar sobre isso, para que você não pense errado, para que você não seja induzido ao erro, ou para que você não passe a acreditar em mentiras, em fábulas, em criações humanas que dizem que o povo de Israel sofre, o povo de Israel é perseguido, que o povo de Israel foi humilhado historicamente por causa de alguma questão religiosa, alguma rejeição a este ou aquele personagem. Perceba que a Torá nos mostra a fonte e a origem do antissemitismo milênios antes de qualquer evento relacionado a isso tudo. Em todos os tempos, o antissemitismo, as pessoas buscaram ou tentaram justificá-lo com várias argumentações. Talvez a principal delas é que os judeus emigraram para países que muitos séculos atrás já tinham as suas populações mais antigas, as suas etnias, etc.,
e como elementos estranhos àquela cultura, eles deviam ser então odiados. Eu não consigo, sinceramente, compreender isso como um argumento válido, mas há pessoas que usam esse argumento. O tratamento dos filisteus para com Yitzhak destrói totalmente essa tese. Abraham e Yitzhak chegaram a Canaã no mesmo tempo que os demais. Então, eles deveriam também usufruir dos mesmos direitos de cidadania que as outras nações. Como explicar então esse rancor, esse ódio contra Yitzhak? Um outro argumento é que o judeu só se dedicaria às profissões não relacionadas à produção, mas apenas a finanças, profissões liberais, comércio e etc. Não a cadeia produtiva, não estaria ligado à cadeia produtiva, mas apenas a especulação financeira, apenas a questão de comércio, etc. Mas a paraxá dessa semana relata-nos que Yitzhak se dedicou arduamente à lavoura, cultivou a terra e dela tirou o seu sustento. Um outro exemplo claro, nós temos um paralelo nos dias de hoje. Quem vai a Israel hoje, ao Estado judeu, hoje, percebe que trata-se de um pequeno país que antes da fundação, do estabelecimento do Estado judeu na terra de Israel, o que tínhamos era pântanos, charcos e desertos. O que temos hoje é uma terra evoluída em termos de agricultura de ponta, de vanguarda, com tecnologia criada por israelenses, que desenvolveu o país e continua desenvolvendo o país, mesmo com uma crise hídrica constante. Israel floresce, Israel produz em larga escala todo tipo de vegetais, cereais, que alimentam a sua população e que ainda serve para exportar, ainda resta para exportar. E produção agrícola de excelente qualidade. Então, no que poderia ser justificado isso? Yitzhak lavrava a terra, cultivava a terra, a Torá fala sobre isso. Os israelenses hoje fazem a mesma coisa, cultivam a terra de forma exemplar, de forma a servir de modelo para as nações. Mais uma vez, então, esse argumento de que os judeus e o povo de Israel está interessado apenas em profissões relacionadas ao comércio e, digamos, que não fazem parte da cadeia produtiva, nós percebemos que é uma grande mentira antissemita, que não se sustenta em fatos. Historicamente, isso foi assim, e hoje, modernamente, isso se pode comprovar facilmente, como todos nós sabemos. Analisando bem as palavras da Torá, nós constatamos que o próprio Yitzhak não sabia explicar essa aversão, esse ódio sórdido contra ele. E só implorou a bênção de Deus para o seu árduo trabalho em momentos de aflição. Nós sabemos da grande contribuição que o povo de Israel tem dado ao mundo. É inolvidável na história. Quem conhece a história, quem estuda a história do povo de Israel, sabe as grandes contribuições, conhece as grandes contribuições que o povo judeu deu ao mundo e continua dando ao mundo por meio hoje do seu Estado moderno de Israel. Quantos milhões e milhões de não-judeus não aproveitaram e ainda não continuam aproveitando da cooperação altruísta do povo de Israel no concerto das nações?
Como então explicar este ódio? Como justificar perante o juízo universal aquilo que há anos atrás, há décadas, várias décadas atrás, aconteceu exatamente no mês de novembro de 1938, na Alemanha, quando hordas nazistas, soltas como bestas feras, incendiaram lojas e quebraram propriedades de judeus, no famoso e triste evento chamado Kristallnacht. Centenas de sinagogas queimaram, milhares de Sifrei Torá foram queimados, destruídos, milhares de livros sagrados destruídos, livros de estudo. Como pode uma nação de poetas e pensadores ter sido engolfada pelo ódio sem causa, sido devorada e engolida pelo ódio de um único homem, comandado de forma quase que mecânica, se não mecânica, por um único homem que levou uma nação inteira a odiar todo um povo que contribuiu ao longo da história com inúmeras benesses para toda a humanidade. Como uma nação se deixou dominar por um louco patológico. Mas Yitzhak não odiou. Foi obrigado a deixar tudo, procurar um lugar e continuou pacificamente o seu trabalho. Ele só perpetuou os lugares de infortúnio através dos nomes alusivos nos poços, como Sitna, que é o ódio, briga, Essek, que é a intolerância. E quando se sentiu aliviado da inimizade que o rodeava, ele estabeleceu-se então em Rehovot. Rehovot significa alívio ou alargamento. A mesma Rehovot, que hoje em dia é um dos maiores centros científicos e tecnológicos do Oriente Médio, no Estado Judeu de Israel, sede do Instituto Weizmann, onde realizam-se vários estudos científicos, que também trazem benesses a toda a humanidade. E como acaba esse episódio? A Torá nos diz: Avimelech foi falar com Yitzhak. Yitzhak perguntou: por que você veio a mim? Pois você me odeia e me expulsou do teu convívio? Avimelech e os seus homens responderam: nós percebemos claramente que o Eterno está contigo. Tu és agora o abençoado por Deus. Esse deve ser o alvo. Continuar o trabalho para o bem de todos. Sempre, sempre. Mais aquilo que construímos em outras terras, mas ao mesmo tempo alargar sempre mais a atividade em prol de uma causa justa. Devemos nos espelhar, nos iluminar no exemplo de Yitzhak. E continuou trabalhando pacificamente em outro local, de uma outra forma, mas com o mesmo objetivo: trazer benefício, trazer bênção, trazer amplidão de pensamento, trazer abertura de ideias, de mentes, fazer com que as pessoas reflitam, pensem, raciocinem. E afinal nós teremos então os benefícios desse trabalho, que é o reconhecimento mesmo daqueles que hoje talvez se oponham a nós. Que assim seja. Muito grato a todos e até uma próxima oportunidade. Mirtzi Hashem.